Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para podermos juntos meditar na palavra de Deus. E eu quero de início pedir perdão aos irmãos, porque nós não estamos conseguindo colocar os vídeos nos dias combinados, que seria terça e domingo. Está sempre havendo um imprevisto, sempre havendo uma dificuldade técnica, e aí a gente acaba se enrolando, se perdendo, mas não desistimos. Você perdoe, era para ser postado ontem, mas vai ser postado hoje, quarta-feira, se tudo der certo. Domingo nós não fizemos, porque é dia de Santa Ceia, não dá. Eu estava já começando minhas atividades domingo às 7 da manhã, só cheguei em casa às 10 da noite, ininterruptamente. Então, por essa razão, não tem como em dia de Santa Ceia nós gravarmos uma live. Mas eu gostaria de pedir a você que abrisse um texto da Palavra de Deus para nós podermos meditar. Vamos meditar em alguns textos hoje, mas a gente sempre tem aquele texto base que é o tema, né, das nossas mensagens. Eu gostaria que você abrisse lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo 37 ao 39, para nós darmos uma lida e meditar juntos nesse importante ensino. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 37. Diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos diante deste texto da Tua Palavra. Pedimos a inspiração do Teu Santo Espírito para que possamos transmitir aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, com a finalidade única de glorificar o Teu nome e de promover o alimento espiritual, o amadurecimento cristão para o Teu povo. Assim, ó Deus, eu peço a Tua unção, a Tua graça, a Tua bênção sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos ouvindo o tempo inteiro se o que está acontecendo hoje no mundo, referente ao Covid-19, se é a volta de Jesus. Estão perguntando se o anticristo já está por aí, se já é a grande tribulação, e perguntas dessa natureza. Você acredita que esses eventos já estão anunciando o anticristo, ele vai surgir aí com uma vacina, com alguma coisa? Irmãos, nós não podemos fazer isso. Eu acredito piamente que o que está acontecendo é um grande aviso para nós. Nós estamos cheios de avisos. Vários alarmes têm sido tocados ao longo da história. Só que a igreja, principalmente a igreja, porque o compromisso de Deus não é com o mundo, é com a igreja. A igreja, ela tem negligenciado, ela tem dormido, ela tem desprezado esses avisos. E dessa vez, nós recebemos um aviso mais sério, mais forte, mais claro. E num acontecimento como este, dessa pandemia, que ninguém previa, eu lembro sempre aqui, nenhum dos irmãos que se dizem profetas, que têm dom de profecia, ninguém no planeta inteiro profetizou esse acontecimento. Deus resolveu não anunciar isso a ninguém, para mostrar parte da sua soberania. Então ele faz o que quer, como quer, onde quer, da maneira que ele quer. Não precisa de aquiescência humana. E o que vem acontecendo vem alarmando as pessoas, e nós somos perguntados o tempo inteiro, mas nós não podemos ser levianos de afirmar que o anticristo está aí, que isto é a grande tribulação, porque se eu fizer isso, ou qualquer pastor fizer isso, ele vai estar
marcando a volta de Jesus. E isso aí ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora e não vai saber nunca até o momento que Jesus realmente voltar. Mas nós temos que estar preparados, porque o grande problema da igreja hoje é a displicência contra esse assunto. É o relaxamento que nós temos vivido nos últimos anos concernente à iminência da volta de Jesus. E é por isso que escolhi este texto, quando Jesus está aqui em Mateus 24, ele já começa no primeiro versículo, o anúncio da epígrafe diz: Jesus prevê a destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda. Todos esses fatos eles estão relacionados à segunda vinda de Jesus. E no decorrer de muitas coisas que o Senhor vem falando aqui, nós deparamos aqui nesse versículo 37, quando, depois de dar uma série de indicações, ele diz que assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias que antecedem a iminente volta dele ao planeta. E nós estamos realmente nesses dias iminentes da sua volta. Jesus está voltando a qualquer minuto disso daí. Para a confusão dos teólogos, para a confusão dos doutores, para a confusão dos assim chamados sábios, ninguém sabe coisa alguma desse assunto. Nós dependemos da graça de Deus tremendamente para saber disso. Então, Jesus faz uma citação, ele referencia a título de parâmetro que a volta dele, a vinda do Filho do Homem, a parúzia, o arrebatamento da igreja, seria precedido e acontecida em um ambiente parecido, no entanto piorado, com os dias de Noé. E nós precisamos entender o que eram esses dias de Noé, o que aconteceu lá nos dias de Noé, para Jesus fazer essa citação. E aí nós temos que dar uma olhadinha lá em Gênesis, capítulo de número 6, versículo 1 em diante. Gênesis, capítulo de número 6. Aqui, meus irmãos. Capítulo 1 em diante. Do 1 ao 22. Eu não vou ler o capítulo todo, mas vou ler algumas passagens para que os irmãos entendam o que acontecia nos dias de Noé. Veja bem. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. Eu vou pular para o versículo de número 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Verso de número 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se de violência. Verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu desfarei com a terra. Diante desse relato, nós precisamos entender, analisar
alguns pontos que aqui estão colocados e que são pontos polêmicos, inclusive. O que está se referindo à expressão os dias de Noé? Era o pecado. Se você parar para pensar em pecado, segundo aquilo tudo que a gente vê hoje e fica sabendo no planeta, o que você acha que hoje nós pecamos mais ou pecamos menos do que naqueles dias? Quantos habitantes tinham naquela época e quantos tem hoje? O número de pecadores hoje é muito maior, é mais gente pecando a mesma coisa durante séculos. Então não são esses pecados que nós conhecemos aí cotidianamente que trouxeram essa ira de Deus, esse juízo tremendo sobre a terra. Não foi isso. Foi algo a mais. Quando a gente vê o texto, a gente tem que analisar uma questão, que é a questão nefilítica, ou seja, os nefilins. É um tema bastante controvertido, bastante difícil de abordar. Não quero me aprofundar nele aqui para não gerar debates inúteis, mas só para a gente pensar o que acontecia nos dias de Noé, que trouxe tamanha ira de Deus sobre a face da terra. E aqui no versículo de número 2 de Gênesis diz que os filhos de Deus repararam nas filhas dos homens a sua formosura. E começa o texto então a desenvolver um raciocínio em que uns chamados filhos de Deus teriam tido relações sexuais com as filhas dos homens, e desta geração nasceu uma geração híbrida, diferente de gigantes. O texto afirma, como nós lemos aqui, que já existiam gigantes, mas não gigantes da estatura dos que viriam mais à frente. Era comum homens de 3, 4 metros existirem e serem gigantes, mas os nefilins eram homens de maior estatura do que isto. Mas de onde veio isso? Por que isso acontece? Há uma corrente teológica que foge do tradicional, e eu quero só trazer isso à base da sua reflexão. A igreja, ao longo dos séculos, ela tentou não discutir esse assunto. E de maneira dogmática, de maneira imposta, ela criou uma teologia em cima dessa expressão, os filhos dos homens, para poder disfarçar um pouco a questão dos nefilins, dessa geração híbrida. Quando a Bíblia usa a expressão os filhos de Deus, a Igreja Católica, principalmente Santo Agostinho, criou uma teologia em que dizia que estes filhos de Deus eram a geração de Sete e os filhos dos homens, a geração de Caim. Não há isso na Bíblia. Não há essa clareza. Existem essas gerações, essas descendências? Existem. Mas elas já se misturavam, produziam lá suas gerações. Mas ela aqui está falando de uma expressão muito própria, os Benai Elohim. Essa expressão Benai Elohim, filhos de Deus, só acontece no Velho Testamento, nesta passagem de Gênesis capítulo de número 6 e no livro de Jó. Então são duas incidências dentro do capítulo 6 de Gênesis e uma incidência em Jó capítulo 1, versículo 6, outra incidência em Jó capítulo 2, versículo 1, e a última em Jó 38, 7, onde em todos esses textos a expressão Benai Elohim se refere a anjos e não à descendência de Sete. Então é muito forte a argumentação, à luz do texto, de que a expressão Benai Elohim ela está se referindo, à luz do contexto bíblico todo do Antigo Testamento, exclusivamente a anjos, filhos de Deus por criação. E é nesse patamar que a discussão se dá,
que nesses dias anteriores a Noé, ocorreu essa mistura onde anjos teriam tido relações com as mulheres. Eu não estou dizendo que eu estou defendendo isso, estou expondo a você a ideia. Você entender o porquê de tanta destruição, uma vez que os pecados parecem os mesmos naquela época, hoje ainda em grau maior por causa do número maior de pessoas. Mas não é esse tipo de pecado simples. Mas nós vamos ver essa repetição. O que essa expressão dos filhos de Deus, então, se referindo a anjos? Ah, pastor, mas Jesus disse que no céu seríamos como anjos, não iam casar, não dar esse casamento. Isso ele está falando de continuidade existencial. Mas será que anjo não tinha poder de se transformar, se transfigurar em ser humano e de alguma forma alterar geneticamente a humanidade? Com os conhecimentos que tinha, foram os grandes da antiguidade, trouxeram, segundo os defensores dessa tese, eles, por serem seres angelicais de uma inteligência superior, eles começaram a alterar a própria criação, fazendo esse hibridismo, acabou gerando um tipo de gigante diferente daqueles homens de estatura que tinham, muito maiores, maus, violentos. Eles teriam alterado a genética de plantas, eles teriam alterado muita coisa no planeta. E ensinado a artes mágicas, a feitiçaria, a bruxaria, para poder enfrentar Deus. Que uma vez que tomaram essa decisão de abandonar o seu lugar, a sua posição de guardião da humanidade, aquele determinado grupo de anjos, ele se rebelou contra Deus. É a chamada teoria da segunda queda. A igreja nega isto, mas eu estou trazendo à tona só para tentar entender um pouco do porquê de tamanha ira naquela época. Então, esses gigantes gerados daí seriam seres híbridos de uma intervenção desses anjos com mulheres. Isso está onde? Existe um livro apócrifo, que é o livro de Enoque, onde Enoque, ele, o sétimo depois de Adão, ele fala disso daí. Claro que o livro provavelmente não foi Enoque, não tem prova que foi Enoque que escreveu isso, que deixou esse ensinamento, mas é um livro tão antigo que nos dias do Novo Testamento ele já era conhecido, ele é citado, a sua ideia é citada no livro de Judas, no capítulo 6, e lá no livro de 1 Pedro, também ele faz uma menção disto, e em 2 Pedro também, 1 Pedro 3,20 e 2 Pedro 2,5, faz menção deste livro, da teologia deste livro. Então era um assunto muito conhecido, o livro de Enoque, nos dias do Novo Testamento. Mas depois que a igreja ela começa a preparar o cânon da Escritura, ela corta muito desses livros e muitas dessas ideias. No entanto, passou na peneira deles esse tipo de posicionamento. Então teria havido, nos dias anteriores a Noé, os nefilins, que são gigantes, produtos de uma relação híbrida entre anjos e mulheres da terra. Teria havido interferência genética, que o versículo de número 4, de Gênesis 6, 4, citando gigantes, né, que teriam tido relações com essas mulheres, e no verso 5, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má, ou seja, houve uma distorção da mentalidade da humanidade naqueles dias. Essa humanidade recebeu uma interferência exterior, ou seja, desses anjos caídos, que segundo o livro de Enoque, era 300 e poucos, eu não me lembro, tem muito tempo que eu li esse livro, 300 e poucos anjos que fizeram esse pacto e assumiram essa responsabilidade de se rebelar contra Deus para se misturar com as filhas dos homens aqui. Então, o contexto antediluviano, segundo essa tese, seria este. Aí, exatamente por essa aberração, essa alteração genética, essa interferência genética desse grupo de anjos, Deus então irou-se e resolveu destruir toda aquela geração,
poupando aqueles que não eram produtos dessa hibridez, que era Noé, sua família e alguns outros membros do povo que ali estavam, que não eram descendentes desse Benai Elohim. Muito bem. Então houve o quê? Uma decisão divina. Deus aqui no versículo 7, ele vai deliberar destruir toda a vida que ele criou por conta dessa aberração, por conta dessa modificação, né? Então, esse contexto mostra que a corrupção, diz aqui, toda a terra está corrompida. Então ela se corrompeu de uma maneira tão grande que a depravação tomou conta da mente e do coração dos homens naqueles dias, com a exceção de Noé e sua família, porque temeram a Deus. E aí essa turba de acontecimentos, Noé nasce nesse contexto, nasce nesse mundo contaminado, nesse mundo com a presença desses nefilins, que eram seres maus e oprimiam muita gente, com essas alterações, com essas bruxarias, com essas artes mágicas. Então toda essa pantomima trouxe a ira de Deus sobre aquela geração. Aí eu entro com a seguinte ideia. E nos dias atuais? Não tem um homem também alterado a genética, feito um mapeamento do genoma humano, fazendo interferências da engenharia genética, já se pode hoje escolher a cor dos olhos, do cabelo do teu filho que você vai ter, o tipo de pele, um monte de coisa, só tem dinheiro para isso. Hoje é possível criar criaturas híbridas, só não está liberado ainda, mas já tem experiências em curso há muitos anos. Há países que já trabalham com isso. Existe o chamado robô biológico, é um híbrido humanoide que andaram fazendo desde os tempos da Segunda Guerra Mundial, a tentativa de produzir uma coisa desse tipo, e qualquer hora dessa nós vamos ser surpreendidos com a notícia desse tipo. Então, toda essa alteração, o homem acha que ele manda na vida, na criação. É muito comum dizer o empoderamento feminino. A mulher tem poder sobre o seu corpo, então ela que tem poder de decidir se o feto que está sendo gerado dentro de si vai vir à luz ou não. Deus não deu esse poder nem à mulher, nem ao homem, nem à criatura alguma. A vida é um ato, é uma prerrogativa exclusiva de Deus, não do homem. Então, se lá naquela antiguidade tantas alterações aconteceram, imagina hoje, em que o homem quer alterar até a cor dos olhos, a cor dos cabelos, a cor da pele de alguém, que quer determinar se a criança vai nascer ou não, achar que tem o direito de introduzir uma sonda numa mulher que está com um bebê de 5, 6 meses sendo gerado no ventre, e aquela sonda vai lá e começa a sugar, a criança luta contra ela, e ela vai dilacerando, desmembrando, tirando pele, intestinos, bracinho, perninha. Você precisa assistir vídeos que mostram uma situação de aborto dessa, para você ver que crueldade. Hoje, se um estuprador estuprar uma mulher e ela quiser tirar o filho, pode tirar, quer dizer, o feto, a criança, paga pelo crime do elemento, o vagabundo que estuprou aquela mulher. Ele que deveria ser morto, não a criança. Mas essa é a justiça dos homens. Então, será que também essas alterações, onde o homem quer virar mulher, a mulher quer virar homem, existe agora nem mais um terceiro, já um quarto, um sexo híbrido, onde o camarada, ou a mulher, o homem, a mulher, é tudo ao mesmo tempo. O que é isso? São alterações que nós, homens, estamos fazendo naquilo que Deus deixou. Por essa razão, estamos iguais aos dias pré-diluvianos, iguais aos dias de Noé. E aí segue dentro desse raciocínio que aqui no versículo 12 diz: eis que toda a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Irmãos, a corrupção no mundo é uma coisa fabulosa. No nosso Brasil, nós estamos assistindo aí pessoas morrendo com esse Covid-19, que é bem provável que seja produto de guerra econômica entre
superpotência atingindo todo mundo, sendo isso ou não, a doença está aí, está matando. E pessoas de governo de estados no Brasil, tirando vantagem disso, superfaturando aparelhos, comprando, fazendo hospitais que não tem ninguém dentro, hospitais de campanha que custam milhões, estão vazios, e gente morrendo dentro de casa nas favelas, famílias inteiras infectadas, sem um leito, sem um respirador, ao passo que esses hospitais de campanha que custaram milhões, estão lá vazios, na sua grande maioria, e esses governadores ganhando dinheiro, o país quebrando, e eles se empanturrando de dinheiro, corrupção, o tempo inteiro, em todas as áreas da sociedade. Aí você diz, os políticos são corruptos, mas o cidadão também o é, uma vez que o cidadão aceita trocar o seu voto por dinheiro, por tijolo, por sapato, dentadura, promessa de emprego, não é outra coisa senão corrupção. Então toda a terra está generalizada na corrupção, igual os dias de Noé. Por isso existe esse paralelo, para a gente entender que aquilo era uma iminência de uma destruição. Aí chegam os dias de Noé, propriamente dito, onde a marca número 1 que era a displicência. As pessoas abusavam da longanimidade de Deus. Lá em 1 Pedro 3:20 diz assim, se referindo aos homens da antiguidade, daqueles dias de Noé, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Então, olha bem, nos dias de Noé, Noé levou 120 anos construindo aquela arca. Nunca havia chovido sobre a face da terra. As chuvas vão vir bem depois, lá no capítulo 7, versículo 12 de Gênesis, diz, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, nunca tinha chovido. E aí construiu um barco no meio do nada, onde não tinha mar, não tinha nada ali perto. Era uma loucura. Mas Noé dizia, esse barco é o escape para aqueles que quiserem se arrepender, porque Deus tirou contra vocês, contra a humanidade, vai destruir tudo, mas quem se refugiar aqui dentro vai estar cumprindo uma ordem de Deus e vai ser salvo. E todo mundo ria, todo mundo zombava. Ele construiu 120 anos, pregou 120 anos o arrependimento, e o povo ria 120 anos. E aí o texto diz, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava a conversão deles nos dias de Noé. Não é assim hoje. Jesus diz que vai voltar, a Bíblia diz que ele vai voltar, nós pregamos que ele está voltando e o povo está displicente. O mundo ri, o mundo está adorando falsos deuses, vivendo na carne, só o prazer e mais nada. Mas e o povo de Deus, e a igreja, que deveria orar, deveria jejuar, deveria ler a Bíblia, deveria estar nos cultos, deveria amar a escola dominical, culto de doutrina, para aprender a palavra de Deus? O que é que o povo de Deus faz? O povo de Deus está pensando em carro 0 quilômetro, em casa própria, em envelope branco, em arrumar marido, mulher, namorada, noiva e coisas disso daí. Só querem saber da carne, do bem-estar material. Ninguém está preocupado com nada espiritual. Nós estamos vivendo um momento de separação social e, pasmem os irmãos, eu tenho recebido inúmeras sugestões de irmãos para que a gente faça um culto filmado. Alguns irmãos falam isso com sinceridade, eu respeito isso, mas a maior parte daqueles que falam, estou falando no meio, tem gente que fala com amor, com sinceridade, mas grande parte do grupo que fala para eu fazer um culto filmado, são pessoas que não vão nos cultos, irmãos. Eles não vão na terça, eles não vão na quinta, e quando vão no domingo, vão para passear, beber água no banheiro, mas não cultuar a Deus. Tem sempre uma desculpa, eu estou cansado do serviço, eu trabalhei até tal hora, por isso é que eu não vou, mas eu amo a obra de Deus. Ama nada, se fosse ir com uniforme, cansado, suado, mas ia no culto. Aí justo esse grupo de pessoas está pedindo culto. Sabe por quê? Porque eles assistindo um culto por mês, a consciência deles, que já é cauterizada, se sente redimida. Paguei a minha promessa.
A igreja é a Nossa Senhora dos crentes, né? Fui na igreja um dia, paguei minhas promessas, estou tranquilo agora, só volto no outro mês. Pessoas que estão aí preocupados, teve uma pessoa que falou comigo até sobre preocupado com alimentação e tal. Por que não está preocupado com o irmão que está ao seu lado passando necessidade? Por que não está preocupado em dar sua contribuição na igreja para ajudar a igreja a dar assistência a pessoas que têm até o que comer, mas não têm como pagar uma luz, pagar um remédio, uma conta de farmácia? E a igreja socorre um outro no que pode. E pessoas que não se condoem com nada disso, mas quer se conduzir longe. Olha, lá na África, vamos fazer um movimento para ajudar os africanos. Vamos sim, depois que a gente atender aquele que está do nosso lado no banco com necessidade. É a hipocrisia, irmãos. Mas totalmente displicentes, abusando da longanimidade de Deus, não buscando ser sério com a palavra de Deus, torcem a palavra de Deus todo dia, abusam da paciência de Deus. 1 Pedro 3,20. Apesar de avisar de 120 anos, esses homens lá de Noé, da geração de Noé, eles negligenciaram, riram, brincaram, escarneceram. Hoje, já faz 2.000 anos que o alarme está tocando, Jesus vem, Jesus vem. O povo não acredita. O povo virou as costas. Antigamente, quando eu cheguei na igreja, a preocupação dos crentes era a volta de Jesus. Os crentes aqui da Assembleia de Deus, aqui em Três Rios, a turma da igreja metodista, batista, eu amo esses irmãos, respeito eles, mas eu sofri com eles. Eles riam de nós, sabe por quê? Que o assembleano aqui em Três Rios usava uma gravatinha escrita bordada em branco assim, Jesus vem. Todos os irmãos, coristas, obreiros, usavam a gravatinha Jesus vem. E todo mundo ficava rindo, Jesus vem, até os crentes. Então, esse espírito não desapareceu, ele está de volta com toda a força. Essa displicência com a volta de Jesus. Está todo mundo assim, tem um simpósio sobre a palavra de Deus, vamos estudar essa questão que eu estou propondo aqui dos filhos de Deus, Benai Elohim, se é descendência de Sete, se é anjo, se é possível isso. Vamos discutir assuntos desses, vamos discutir sobre a volta de Jesus, os sinais, a grande tribulação, o anticristo, batalha da Armagedon, o milênio, todas essas questões, vamos discutir isso, vamos nos preocupar com a salvação das almas acima de qualquer outra coisa. Não. Se falar que vai ter um simpósio de qualquer um desses temas que eu mencionei hipoteticamente aqui, na igreja ninguém vai. Mas se falar, vem um homem que revela o presente, o futuro e o pretérito mais do que perfeito, enche de gente lá. Aí ficou ouvindo, naquele dia tinha um sapato atrás de não sei o quê, e eu vi uma maçã, eu vi uma cobra, eu vi um cachorro, eu vi um passarinho, e no final tem uma conta bancária com o seu nome. É isso que as pessoas querem ouvir, mas não querem ouvir a verdade. Largar esse mundo maldito, largar essa fome de dinheiro, que só pensa em dinheiro, pensamento positivo, esquece essa bruxaria. Os crentes estão endiabrados com essa doutrina maldita. Só se fala em dinheiro, só se fala em dinheiro. Dinheiro é o tema de norte a sul, de leste a oeste desse mundo, desse país. Tema desses pregadores, tudo é vira para cá, vira para lá. Profetiza para o irmão que está do seu lado, nada do que essa gente está profetizando está cumprindo, mas esse grupo de alienados, esse exército imbecilizado continua bebendo dessa fonte, mas quando se trata de Bíblia, aí não, aí é cansativo, aí para mim não dá. Essa displicência, irmãos, é um grande perigo para nós, né? Nos dias de Noé, ninguém via chuva, mas ela um dia aconteceu, né? Ela estava a caminho. Lá em Hebreus 11:7 fala assim, pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo. O fato dele ter feito a arca serviu de condenação para aqueles que estavam ali. Ou seja, existe um escape. Ao recusar o escape, eu assumi a bronca, amigo. Quando eu recuso
a alternativa única de Deus de salvação, a arca, aquilo ali que é para me salvar, lá na frente vai ser a peça de acusação, o libelo acusatório do processo contra mim. Quando eu recuso obedecer a palavra de Deus, que hoje está aqui para me informar, me consolar, me curar, me abençoar, para me orientar para ser salvo, quando eu recuso ela, que hoje está aqui para me salvar, amanhã ela, e por ela, a humanidade será condenada. Então, é o que está querendo dizer aqui, não é divinamente avisado por Deus das coisas que não se viam, ninguém via a chuva, mas lá no grande teatro divino, nos seus bastidores, as nuvens, as fontes do abismo estavam lotadas esperando a ordem de Deus para vir romper num caudal de destruição. A mesma coisa está acontecendo agora. Enquanto você está preocupado com casa própria, emprego, comida, roupa nova, sapato, bolsa, viagem e mais não sei o que, emprego e tudo isso, enquanto está todo mundo focado nisso, nos bastidores da eternidade, está tudo pronto para a volta de Jesus, a qualquer momento desse. A trombeta vai tocar, irmãos, ela já tocou, ela já está tocando. Esse Covid é uma grande trombeta, mas tem muitas outras para trás aí que nós negligenciamos. E mesmo esse Covid, o povo vai fazer igual essa geração aqui. Ele vai abusar da longanimidade de Deus, vão ser rebeldes. Quando passar o Covid, volta tudo a mesma estaca zero, a mesma negligência nos trabalhos do Senhor. Tem crente que mesmo com essa crise, nos primeiros, segundo mês, ficaram com medo, ajudaram os mais pobres, contribuíram com a igreja, contribuíram com os mais fracos, viu que não deu em nada, ele continua recebendo, comendo, vivendo com conforto. Isso não vai acontecer nada. Aquele que fecha os ouvidos ao clamor do pobre, também vai clamar e não será ouvido. Você vai beber desse mesmo cálice que você está enchendo. Deus é justo. Então, acorda, desperta tu que dormes. Não faça como eles fizeram e pagaram. Então, essa mesma arca que foi salvação para a família de Noé, ela também condenou o mundo, porque ela era o grande testemunho de Deus, da salvação de Deus para aqueles que recusaram. A igreja hoje é a mesma coisa. Mas seguindo, Deus não perdoa o mundo antigo, 2 Pedro 2,5 diz assim, sobre Deus, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 120 anos de pregação, Noé foi esse pregoeiro da justiça, 120 anos de brincadeira, de escárnio, de indiferença. Agora chegou a hora do juízo. Deus não perdoa. Deus perdoa tudo, mas tem um tempo para isso acontecer. Esse tempo está delimitado por 2 acontecimentos sobre os quais nenhum de nós tem controle sobre ele. Primeiro, nós não sabemos o dia e a hora da nossa morte. Podemos morrer a qualquer momento. E enquanto estivermos vivos, a possibilidade de arrependimento, conserto e perdão está presente 100%. Mas morrendo, não há mais como ser salvo, não há mais como arrepender, não há mais como se consertar. Eu vou falar numa outra live aí sobre o problema do arrependimento tardio, e vocês vão ver que coisa que terrível. Mas morreu, acabou, não dá mais para fazer depois de morto. Outra coisa que é iminente, inevitável, e nós não temos como burlar, é a volta de Jesus. Jesus voltando, não haverá mais oportunidade de arrependimento. Então, 2 grandes contentores para nós, ou a nossa morte, ou a vinda de Jesus. Essas 2 coisas nos ameaçam, então nós precisamos estar com a nossa vida nas mãos do Senhor, e não sermos displicentes, para não sermos condenados com o mundo. Mas Deus não perdoou o mundo, mas guardou Noé e sua família. Do mesmo jeito, irmão, Deus não vai perdoar esse mundo que está aí fora, mas Ele guarda você e a sua família. Né? A quarentena. Noé enfrentou uma quarentena terrível. Diz ali o texto, eu li aqui agora, Gênesis 7:12,
houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Quarentena vem de 40. E Noé suportou essa quarentena terrível aqui, né? Mas não foi só Noé que passou por quarentena. Muita gente na Bíblia passou por quarentena. Mas eu vou dar exemplo só de um por causa do tempo. Além de Noé. Moisés. Como assim, pastor? Ó, nasceu no Egito. Então, 40 anos na casa de Faraó, no Egito. Saiu dali, fugiu para o deserto de Midian. 40 anos no deserto, cuidando de cabrito. Esqueceu até como que falava. Saiu dali, libertou o povo de Deus, amando o Senhor, 40 anos no deserto. O rei da quarentena, 3 quarentenas de 40 anos cada uma. Moisés morre aos 120 anos de idade, vítima de 3 quarentenas. E não perdeu a fé, irmãos. Agora, olha a quarentena de Noé. Pensa comigo uma coisa. Aquele barco gigante, lotado de animais, e Noé e sua família ali dentro. Primeira coisa, insalubridade. Você acha que aquele era um ambiente saudável? Essa turma cheia de frufru hoje aí, né? Veganos e fitness, e essa turminha aí do bem-estar saudável, que é uma coisa muito boa, mas isso já virou uma religião. Tem gente que é mais fiel à academia do que à igreja, é mais fiel à dieta para ficar bombado, magrinho, sequinho, do que um jejum da obra de Deus, né? Você acha que aquilo era um ambiente saudável? Você imaginou a sujeira, o esterco, a urina daqueles animais dentro da arca? O mau cheiro que não devia ser aquilo. Que coisa pavorosa, horrível. E a iluminação? Pelo relato do texto bíblico, lá no versículo 16, Gênesis 6,16, eu sei que eu li em Mateus 24, mas eu estou trazendo luz, botando em tela o que Jesus referenciou, assim como nos dias de Noé. Estou mostrando os dias de Noé para a gente fechar depois lá no contexto de Mateus de novo. Então, no versículo 16 do capítulo 6 de Gênesis, está escrito lá: fará uma arca e farás na arca uma janela, e de um côvado de 50 centímetros acabará em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Farás andares baixos, segundo e terceiro. Tudo isso lacrado. A única parte aberta da arca era uma janelinha de 50 por 50. Por ali entrava a iluminação, por ali entrava a única porção de ar fresco para poder arejar aquele ambiente fétido, escuro, mal iluminado. Então, o interior dessa embarcação era isso. Tinha-se uma visão limitada do lado de dentro, porque você via pouco, só a janelinha de 50 por 50 lá em cima, no topo da arca, tinha 3 andares para baixo. Imagina que horror. A visão do lado de fora, externo, era mais limitada ainda. E os ruídos, e os estrondo, um navio de ferro, quando você está navegando, se você estiver abaixo da linha d'água do navio, você ouve a ação do mar contra o casco do navio. Aquela parte de baixo d'água ali, em marinharia, a gente chama aquilo de obras vivas. É onde a força da água e das marés atuam sobre a fuselagem do navio. Você ouve ranger de chapas o tempo inteiro, parece que vai rasgar aquele casco do navio. Mesmo seja um navio de guerra com 2 polegadas de grossura, aquilo range como um copo descartável. Agora imagina um barco de madeira, feito à mão, e agora navegando naquela turbulência danada. O tanto que aquela a gente chama de caverna, né? Aquelas coisas igual espinha de peixe que tem na estrutura dos navios, o quanto que aquilo não regia, madeira cantando, rangendo, e eles iam estar pensando: meu Deus, isso vai partir a qualquer momento, vai entrar água aqui, nós vamos afundar com esse monte de bicho, vai acabar tudo. Era um ambiente horrível, e o rio bombado de trovão do lado de fora, relâmpago, aquele pavor, o chacoalhar constante daquele barco. Você se imagina nessa situação? Então não era um ambiente agradável.
saudável, simpático, instável, silencioso, calmo, pacífico, ao contrário de tudo isso. Mas era o único meio de salvação disponível. Agora imagine bem você, traz para o nosso meio hoje. Nós estamos vivendo um mundo, irmão, conturbado, chacoalhado, sacudido, destruído pelo diabo, os demônios, a imoralidade, a corrupção, a violência extrema, tudo isso que você está vendo aí. Mesmo assim, tem gente dormindo no porão do navio, igual o Jonas, dentro do navio, o bicho pegando, o navio afundando e ele dormindo. Essa arca aí é a igreja, irmãos. Nós estamos vivendo um momento, a igreja, ela não é, muitas das vezes, ela pode para alguns ser um ambiente sufocante, de cobrança de um lado, aperto do outro, dificuldade, luta. Você está dentro da igreja, mas você está acompanhado de pessoas que entraram ali. Um era traficante, outro era assassino, outro era um pervertido, outro era maluco, outro era doidão. E tem de tudo ali. E você convive, as relações conturbadas, brigas, choques, atritos, diferença, divergência de ideia, divergência de teologia, divergência de relações sociais, financeiras, tudo isso dentro do ambiente da igreja. E muitas das vezes é difícil enxergar dentro da igreja soluções, como era difícil dentro da arca também enxergar uma saída. É muitas das vezes muito difícil enxergar do lado de fora algum tipo de vislumbrar, algum tipo de escape, porque não há escape fora de Jesus. Mas com todas essas lutas, com todas essas provas, apesar de tudo, melhor é suportar, irmãos, os problemas internos da arca do que encarar a morte que está lá do lado de fora. Um determinado teólogo diz que, por mais problemas que a igreja tenha, eu só não tenho o nome dele aqui, ainda assim não se compara com a desgraça do mundo lá fora. E é verdade. A arca era assim, a igreja é a arca de Deus. Por maior problema que sua igreja pode ter, ainda assim é melhor você dentro dela do que fora. Por mais difícil que ela possa ser, ou a situação nela possa estar, ainda assim é melhor dentro do que fora. Razão pela qual eu nunca aceitei de bom grado esse processo de excluir os outros da igreja. No passado, ao rigor, nós acompanhávamos isso até o dia que fomos despertados por Deus para enxergar aquilo que parece óbvio, mas quem vive debaixo de costume, debaixo de tradição, não enxerga. É uma cegueira espiritual, não é intelectual, é espiritual. Para se enxergar que não há motivo para isso. Você botar um jovem, uma jovem, alguém para fora da igreja, ninguém sobrevive entregue a essa tormenta que está aí fora. Onde não há piedade, onde não há misericórdia. Agora na igreja, por mais luto que uma pessoa esteja enfrentando, por mais fraco que um crente seja, é melhor ele dentro da igreja do que fora da igreja. Tem gente que diz, para ficar assim é melhor ir de uma vez para o mundo. Não é não. É melhor um crente fraco, capenga, meia boca, mas dentro da igreja, do que lá fora, afogado, sem esperança, sem uma única tábua de salvação. Porque dentro da igreja, uma hora, irmão, uma mensagem vinda por um hino, por um pregador, por uma revelação, por um veículo de Deus qualquer, ele vai ser conscientizado, vai ser despertado, vai ser reavivado, vai ser vivificado dentre os mortos e vai se converter. Agora lá fora é muito difícil. Por mais difícil que a igreja, por mais difícil que a sua família possa parecer, ainda assim, a sua família é o seu porto seguro. É o lugar para onde você pode voltar e deve voltar todos os dias depois do labor, aos finais de semana, depois de uma jornada fora. Você sabe que tem alguém te esperando. Por mais simples que seja a casa, por mais dificuldades e falta de conforto que ela tem, é o seu porto seguro, a sua família, a sua arca individual. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e nós possamos ter a consciência de que nós não podemos ser pegos dormindo no meio desse caudal de morte que está aí, de destruição nesse mundo. A qualquer momento vai surgir um líder mundial com a solução para tudo isso, para a corona, para a economia, para o problema do tráfico de droga, para as guerras, para tudo.
e será aclamado pelo próprio povo que se chama, que se diz hoje ser povo de Deus. Então, desperta, porque assim como nos dias de Noé, Jesus disse aqui, agora eu volto aqui em Mateus para nós encerrarmos, onde ele diz, no verso 37, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que entrou Noé na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A igreja está aí pregando, Jesus vem, Jesus está às portas. A qualquer momento ele vai surgir. Não interessam as teorias sobre volta de Jesus que existem nas igrejas, essa briga aí, pré-tribulacionista, meso-tribulacionista, pós-tribulacionista, milenarista histórico, milenarista dispensacionalista, amilenarista, nada disso interessa. O que interessa é que todas elas creem numa coisa: Jesus vem, está às portas. Então ele não pode nos encontrar dormindo no porão desse grande navio, displicente, muito menos do lado de fora. Você que é desigrejado, não tem uma igreja, eu não preciso da igreja para ser salvo. Você precisa de Jesus para ser salvo. Mas nadando abraçado, desorientado nesse mar revolto, você não vai achar um norte para você. Agora, dentro da arca, por pior que ela seja, ela tem um comandante, ela tem um norte, ela tem um rumo, ela tem uma proteção na sua vida. Volta para Jesus, volta para a sua igreja, obedeça a palavra de Deus, e que Deus te abençoe, meu irmão, e que você não negligencie a sua vida espiritual, que você leve a sério, em nome de Jesus, que você não brinque com as coisas de Deus, que as coisas de Deus são sérias demais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus proteja a sua família. Eu vou orar, vou dar aqui alguns avisos e encerrar como nós sempre fazemos. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças nesse momento, pedimos a tua bênção sobre a vida dos teus servos que vão assistir essa transmissão, que possam ser despertados pela tua palavra, que possam ser conscientizados pela iminência da tua vinda e pela grande corrupção deste mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, cada família da tua casa. Tende piedade de nós. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, continuem lá nos nossos grupos, as informações aparecem lá. Há obreiro aí que não entra no grupo, está cadastrado, tem telefone, não entra, está desobedecendo. Precisamos nos comunicar, falar uns com os outros, receber ordens. Às vezes eu recebo ordem da CADEV, lá do pastor Rinaldo, tenho que repassar para vocês. Então, estejam atentos nos grupos dos obreiros, da mocidade e da CIB. As nossas lives, domingo, se Deus quiser correr tudo bem, a gente posta mais uma live. Você esteja atento, você possa estar meditando na palavra de Deus. A ceia foi servida domingo, repetida ontem, levada na casa de muita gente que não tem condição de vir à igreja, são um grupo de risco. Ainda assim, se algum dos senhores estiver sem ser, entra lá nos grupos, fala conosco, nós vamos providenciar para que a ceia chegue até você. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, que a gente possa seguir na fé, sem desanimar, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quanto a mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede todos de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. Amém.